Boa noite, bem-vindos a esse debate a respeito dos curtas-metragens que foram selecionados este ano para o É Tudo Verdade. Eu tenho acompanhado a seleção de curtas há alguns anos e, de verdade, é tudo verdade, a verdade é bom, né? Mas a seleção desse ano é especialmente forte. Acho que quem está aqui viu os filmes, e são filmes realmente muito interessantes e muito diferentes e com algumas conversas entre si. A gente vai ter 1 hora e 15 de debate no máximo, e são vários os participantes, e a gente ainda quer abrir para as perguntas do público. Então, a gente vai começar esse debate com cada um dos nossos diretores, não só diretores, falando um pouquinho sobre o projeto. Então, cada um vai ter 3 minutos, está parecendo debate político da televisão. E depois eu devo fazer alguma intervenção e passaremos, então, para o público. E a gente vai começar essa conversa seguindo a ordem da exibição dos filmes. Então, quem vai falar primeiro é a Mirella Cruel, diretora de Catadora de Gente. Boa noite. Bom, eu já falei isso hoje, mas vou falar de novo. Em primeiro lugar, é muito bom estar nesse festival, trazer Catadora de Gente para o É Tudo Verdade. Eu já tinha ensaiado estar nesse festival com meu longa, chamado O Último Poema, que, infelizmente, na época não foi selecionado. Mas, enfim, estou aqui com Catadora de Gente e fiquei realmente muito feliz, porque eu acho que é um dos festivais, sem dúvida, mais importantes de documentário do mundo, e onde a gente pode trazer, como no caso de Catadora de Gente, a gente pode trazer para as telas, né, essas vozes que não são ouvidas, esses personagens que não são vistos, essas pessoas que, como Maria Tugira, que é a personagem do meu filme, é uma dessas pessoas, que tem uma história contundente, uma história muito forte, uma mulher extremamente inteligente, guerreira, que é uma referência para o movimento nacional dos catadores, para o movimento dos catadores no Rio Grande do Sul, e poder ter gravado o depoimento dela, dividindo a história dela comigo, foi uma honra mesmo poder fazer esse filme. E, assim como é uma honra poder trazer esse filme para um festival tão importante, né, que tem uma diversidade tão grande de filmes também, e a gente poder trocar esses olhares e esses pontos de vista sobre o mundo, sobre a vida, é sempre muito interessante, sempre para a gente sair um realizador também melhor e com mais possibilidades de olhar, né? Sobre o Catadora de Gente, é um filme que eu fiz sem recurso público nenhum, foi sem financiamento nenhum. Eu fui chamada pela União Europeia para fazer um documentário sobre um grupo de mulheres do Rio Grande do Sul, que elas têm um grupo chamado Mulher Catadora é Mulher que Luta. E eu já tinha conhecido a Tugira há uns anos atrás, num outro filme também financiado pela União Europeia, que contava a história do movimento dos catadores e da luta deles por mais dignidade, né? E aí, quando eles me chamaram para fazer o documentário institucional, que é do projeto que eles financiam, eu ali falei para eles: olha, eu gostaria de saber se eu poderia aproveitar que eu vou me encontrar com a Tugira novamente e fazer um outro filme sobre ela. E aí eles falaram para mim: olha, se tu acha que vai dar tempo de fazer, né, tu tem aí 5 diárias para fazer o nosso filme, agora se vai dar tempo de fazer o teu. E claro que eu,
com a minha equipe, a gente organizou bem essas diárias e eu consegui, então, esse tempo com a Tujira para que ela dividisse a história dela comigo, me contasse coisas a respeito da experiência dela de vida. E deu certo, funcionou. As outras personagens que aparecem no filme, em algumas cenas, são catadoras também. E fiz questão de colocar essas mulheres em cena, intercalando a história da Tujira, justamente porque a história da Tujira é a história de muitas mulheres que trabalham com a catação de lixo e que já passaram pela experiência de trabalhar num lixão, sem a possibilidade de uma organização, né? Então, a história da Tujira, na verdade, é a história dela, mas é a história de muitas mulheres que trabalham com o lixo, né? Então, é isso. Foi assim que eu realizei esse filme, é sobre isso que esse filme conta. Bom, agora vamos falar sobre a Casa de Catarina, Felipe Arrojo Porojor. Bom, de novo agradecer o festival pela seleção. Quando apresentei, eu comentei que há 2 anos eu já tinha sido selecionado para o festival com curta sobre meus avós paternos, e agora estou voltando com essa história da minha avó materna e um pouco do meu avô materno também. Esse filme ele foi, digamos, filmado durante 3 anos. Não, assim, as imagens do filme são captadas no espaço de 3 anos, desde que eu comecei a gravar minha avó até o momento que a casa dela foi vendida. E acho que, enfim, o grande desafio do filme, ou do que eu tenho feito, explorando a minha memória familiar, é, de alguma maneira, tornar o que eu faço interessante para além da minha família. Então, trabalhando com a memória, com o tempo, e com a perda de cada uma dessas coisas, e com a cidade em São Paulo ao redor e meus avós. Então, enfim, se alguém quiser falar alguma coisa depois, estamos aí. Amanhã tem outra sessão, às 15h, e acho que é isso. Agora é o Lipe Canedo, diretor de Arara, um filme sobrevivente. Boa noite, gente. Também vou repetir o que eu disse mais cedo. É um grande prazer estar aqui ao lado de todos esses filmaços e nesse festival que é tão importante. E eu vou dizer brevemente sobre a minha história com o Arara, que o nosso filme é um filme sobre um filme. E eu queria dizer também que hoje é uma data muito especial para mim. O filme está estreando hoje porque é o Dia do Índio. E há exatos 5 anos atrás, 19 de abril de 2013, eu sou jornalista de formação. Eu era repórter do jornal Estado de Minas, e o jornal publicou uma matéria, que foi uma série depois, sobre o Relatório Figueiredo, que é um documento produzido pelo Ministério do Interior em 1967, e divulgado em 68, e esse documento sobre matanças de tribos do país inteiro, esbulhos de terra, e esse documento ficou desaparecido até 2012. E aí nós demos esse furo, que foi o ressurgimento do Relatório Figueiredo, que era um documento muito importante. Isso foi uma coisa que aconteceu com o impulso da Comissão Nacional da Verdade, de investigar as violações de direitos humanos durante o período da ditadura. E, junto com esse esforço para se pesquisar como a ditadura violou os direitos dos povos indígenas, aparece também esse filme, o Arara. E aí o Marcelo Zelic, do Tortura Nunca Mais, que até estava aqui mais cedo,
foi quem identificou esse documento, o Relatório Figueiredo, e ele também foi quem identificou esse filme, que estava no Museu do Índio, que se chama Arara, porque ele é o único registro de uma cena pública de tortura da ditadura. Então, ele tem uma cena que são 2 índios, não sei se todo mundo viu, mas são 2 índios fardados da Guarda Rural Indígena carregando um outro índio num desfile militar. E o indigenista que filmou isso, em 1970, guardou esses rolos de filme com uma etiqueta, Arara. E acho que é por isso que o filme sobreviveu até 2012, porque provavelmente Arara foi confundido com a etnia Arara. Na verdade, fazia referência ao pau de arara. E desde 2013, quando eu fiz essa série para o estado de Minas, que eu gesto essa ideia, sempre tive essa vontade de fazer esse filme, e foi assim que ele surgiu. É isso. Muito bom. Vou chamar agora o Guilherme Farcas, que produziu e fez o desenho de som do Inconfissões, que foi dirigido pela Ana Galizia, que não está aqui. Guilherme. Boa noite. Bom, primeiro dizer que eu não disse, eu esqueci, que a Ana queria muito estar aqui, mas infelizmente ela não pôde. Mas o filme, eu produzi o filme junto com a Ana, fiz o som. A equipe do filme são só 4 pessoas, então foi um filme muito pequeno, assim, e muito coletivo, porque a gente fez tudo numa casa, todo mundo se encontrando, e é um filme de material de arquivo. E acho que nos interessa muito essa ideia de fazer um filme em que a gente não tenha necessariamente que filmar nada. Então, lidar com essa ideia de não filmar talvez seja uma ideia de discussão, enfim. E a segunda coisa é que, desde que eu conheço a Ana, em 2012, ela já tinha a ideia desse filme. Então, é um projeto extremamente pessoal, que ela carrega muito tempo. E ela só fez esse filme quando, um dia, uma tia dela falou assim: você estava estudando cinema? Tinha umas coisas do seu tio aqui, umas caixas, você não quer dar uma olhada? Aí ela falou: massa. Aí, depois de uns 2 anos, ela começou a ver o material e ficou bastante surpresa com o conteúdo do material, em que ela achava que ia encontrar foto de viagem, né, metrô, essas coisas assim, festa de aniversário, e a gente viu, na verdade, um conteúdo que a gente achou rico, que é o conteúdo do filme. E também é um filme extremamente corajoso, eu acho, assim, dentro do contexto familiar, como esse filme chegou na família dela, também é uma outra coisa, e porque ela quis fazer o filme que ela queria fazer sem pensar nas consequências, e acho isso massa, assim, ideia de compartilhar coisas que são oprimidas pela sociedade, e entender como a família pode ser uma instância opressora de alguma forma, é isso. Obrigada. Agora, Carlos Adriano, diretor do Sem Título número 4, Apesar dos Pesares, Na Chuva Há de Cantares. Boa noite, eu agradeço o festival, mas eu prefiro comentar comentários ou responder perguntas. Não vai falar nadinha? Se for perguntado, sim. Talvez. Vamos lá, sobrou para mim, né? Eu vou perguntar. Bom, você usou, se não me engano, 99 filmes para fazer esse filme? Sim. E difícil. Ele, na verdade, o Carlos está me testando, né, Carlos, por causa do nosso passado. Estou brincando. Estou brincando. É sério, como que foi fazer essa seleção? Você fez isso sozinho? Quanto tempo você passou vendo esses filmes, essas imagens? Muitas já estavam na sua cabeça, porque tinha aquela instalação incrível lá no Instituto Moreira Salles, do relógio, e aquilo ali contou com uma equipe gigantesca para eles terem a imagem naquela hora certinha. Como que foi esse seu trabalho, Carlos? Então, eu não sou tão rico como o MacDowell, que tem uma equipe grande que faz pesquisa para ele, eu fiz sozinho. Eu não sei se eu posso dizer que eu fiz uma pesquisa, porque, na verdade, a maior parte dos filmes fazem parte da minha memória afetiva.
antes de ser um cineasta, eu sou um cinéfilo, eu vi muito filme. Então, boa parte dos filmes eu já conhecia, já sabia. Algumas coisas eu intuí, fui atrás. E... Não, é isso, né? Sim, mas quanto tempo, mais ou menos, você passou fazendo essa pesquisa, usando a sua memória e também coisas que você foi buscar? 2 semanas. Muito bom. Agora é a vez do Felipe Tomazelli e do Ricardo Martensen, que são os diretores de Sobre Imagem e Semelhança. Boa noite, primeiro. Muito feliz de estar num debate com tanta gente legal, com tanto filme legal. Obrigado, é tudo verdade. Entre a década de 40 e de 50 do século passado, o Mário de Andrade fez expedições culturais pelo estado de São Paulo. Foi a primeira vez que ele encontrou esse núcleo de ceramistas que estava absolutamente isolado no Alto Vale do Ribeira, que muitas vezes, para os paulistas, é conhecido apenas como a região mais pobre do estado. Para nós, que temos estado bastante tempo nessa região, é uma das regiões mais ricas do estado. Esse projeto ele surge de outro filme, como a gente colocou, do Matias, que conta a história de um senhor que vive sozinho na maior reserva de Mata Atlântica do país, nas cercanias dos parques que compõem a região. E uma coisa que, quando a gente tomou primeiro conhecimento sobre a história dessas ceramistas, a gente foi visitar uma delas. E ela tinha vergonha das obras que ela fazia, muito por conta da progressiva evangelização ao qual aquela região estava sendo submetida. Então, ela estava deixando de fazer uma coisa que era orgânica, que parecia que fazia parte, era a extensão do corpo dela, muito por questão da religião que colocava esse impedimento. Então, para nós, isso foi o estopim da urgência, né? Como vocês percebem, todas essas pessoas hoje adotaram a religião evangélica, mas tem algumas que continuam fazendo, mesmo às vezes sendo isso um conflito com as igrejas. E a segunda coisa que eu queria ressaltar é que, à medida que a gente foi conhecendo a região e a obra dessas diferentes ceramistas, e também essa conexão absolutamente orgânica com a terra e com a religião, a gente construiu um filme em cima de uma hipótese. Então, na verdade, o filme surgiu um pouco antes na nossa cabeça do que na realidade. Então, a gente quis buscar uma ceramista que estivesse prestes a ter filho, uma ceramista que estivesse prestes a casar e uma outra ceramista que estivesse, enfim, perto do fim da sua jornada. Acho que seriam as coisas que eu queria levantar aqui. E a gente foi atrás disso até encontrar. Basicamente, o que chamou muito a atenção da gente é como essas pessoas que tiram do barro, que é aquela coisa que às vezes você fala, puta, sujei meu pé de barro, né? Aquela coisa, o barro, a coisa mais, para muita gente, sujeira, como as pessoas tiram a vida disso, da coisa mais elementar. Então, a partir daí que a gente desenvolveu todo o filme de uma forma básica também, daí que a gente tira as cores, tira o tripé, tira a luz, tira a trilha e faz algo semelhante ao que elas estão produzindo ali, nesse sentido de voltar às origens e enfim, do barro tirar algo mais, tirar a vida. Enfim, é isso. Obrigada. E para falar sobre TT, estão aqui a diretora Clara Lazarim e a própria TT Espíndola. Queria agradecer também pelo festival ter abrido esse espaço, por estar ter essa oportunidade de passar esse filme com todos esses outros filmes incríveis.
Bom, o filme ele surgiu da minha proposta de TCC, da pesquisa de TCC lá na ECA USP. Mas, na verdade, ele surgiu muito antes disso, que ele surgiu junto com a minha mãe, que é super fã da TT Espíndola. E sempre me influenciou muito. Enfim, como qualquer fã, você vai atrás de material dela, você vai atrás de ver vídeo, ouvir música, de querer saber daquela artista. E aí, quando você esbarra no fato de ela simplesmente não estar bem documentada, não ter a sua memória ali bem documentada, te dá vontade de fazer um filme, né, sobre ela. E foi isso que aconteceu. Eu propus, rolou, as coisas foram mudando muito ao longo do processo. A minha ideia inicial era fazer um filme que aproveitasse muito mais o meu imaginário de fã e, inclusive, tentasse preservar, de alguma forma, também esse imaginário sem conhecer a TT. Mas, no fim, a gente se conheceu e a gente mudou esse filme, né? E, bom, foi um puta prazer. É isso, queria saber se você não quer complementar um pouquinho. Foi muito legal, gente. Bom, primeiro, é a primeira vez que fazem alguma coisa sobre a minha voz, né? A minha trajetória, que eu senti assim muito, que coincidiu de ficar pronto esse ano, que é exatamente 40 anos que eu estou aí cantando. E eu achei assim, quando eu conheci a Clara, ela veio me procurar, tal, assim, no começo eu não entendi bem, porque ela não sabia também bem o que ela ia fazer. Aí eu falava, mas como? Aí, quando ela começou a ir atrás do material e tudo, eu achei uma coisa muito interessante, porque, né, que como a TV Cultura foi, né, é ainda uma TV importantíssima, né, para a cultura mesmo, de ter isso, eu não imaginava que tinha tanta coisa. Você falou, não tem muita coisa, talvez na internet, mas agora com o seu filme daqui a pouco vai ter, né? Então todo mundo vai poder conhecer um pouquinho mais de mim, além das estrelas. Então foi muito bonito isso dela ter pego assim esse outro lado, né? Porque normalmente o jornalismo, a coisa documentário, tal, quer aquela coisa, né, máxima da artista. E eu senti que você pegou assim a minha intimidade. Eu acho que a minha voz, o lance com os pássaros, é a coisa mais íntima que eu tenho. E aí eu estou muito feliz, e só me resta soltar o meu Irapuru para você, claro. É isso aí. Agora, vou chamar a Raquel Daisy Ellis, diretora do Minimis. Boa noite a todos. Então, estava pensando como começar sobre isso. Eu acho que, então, a origem desse filme veio alguns anos atrás. Veio um autor em Recife que foi uma chamada para meninas de 3 a 5 anos para participar de um concurso de beleza em Recife. E me chamou muita atenção, fiquei meio inicialmente chocada com isso, enfim, fiquei, nossa, 3 anos fazendo concurso. E aí eu, enfim, comecei a pesquisar isso, eu conheci esse concurso em Recife, fui fotografar, fui pesquisar um pouco, e aí surgiu a ideia de fazer esse filme, que, na verdade, esse concurso que tem no filme é em Porto Alegre, que é um dos maiores de Miss, que é essa idade de 3 a 5 anos, e depois mais 2 faixas etárias. Mas o que surgiu na pesquisa que fiz em Recife foi que comecei a perceber como essas meninas dessa faixa etária, de 3 a 5 anos, tinham essa coisa muito de meio que
é uma idade da primeira infância que tem uma inocência, é uma forma de você resistir, rebelar, que é muito inato, meio sem pensar, muito instintivo. E eu fiquei muito curioso e isso muda muito quando você vê as meninas a partir de 6, 7 anos. Isso muda totalmente a relação que tem com a instituição. Aí eu fiquei com essa ideia de pesquisar e explorar isso, mantendo. Aí surgiu essa ideia desse dispositivo de manter a câmera na altura delas, muito fechado, tipo meu Tom and Jerry de animação, cortando as pernas e os braços dos pais e mães, e focar muito nelas. Então, tinha realmente essa ideia antes de filmar todo o material, isso. E aí surgiu esses personagens geniais, como a menina que fica resistindo tudo, que é menorzinha. E nesse tempo também eu tive uma filha também, que agora ela tem 3 anos e meio. E aí foi muito curioso isso também, como mãe de uma filha. E quando eu estava montando o filme o ano passado, tipo, eu mostrei material para ela. E ela amou, ficou fascinada. Tipo, e isso é muito curioso, porque tem uma coisa de como você se relaciona com seus filhos com esse tipo de situação. Eu sei que ela ia amar participar de uma coisa assim, que é assustador também. Enfim. Bom, enfim, talvez as pessoas querem fazer perguntas, mas para mim foi uma experiência, um processo muito especial, por isso também, por ter uma filha com essa idade e ficar pensando sobre esses espaços, essas relações de pais com filhos e filhas, enfim. Isso. Legal. Eu não vou deixar a Mila assistir tão cedo, tá? Ela vai querer andar de limusine, né? Vai querer andar de limusine logo, né? Se assistir. Querer o pacote todo. Bom, você, né? A Amandine, ela é a Amandine Guabô, que é montadora do Nome de Batismo. Isso, boa noite. Então, esse projeto da Tila, primeiro, obviamente, agradecer de novo o festival e essa seleção, e dizer que a Tila adoraria estar aqui presente, mas, infelizmente, não pôde, então estou aqui, infelizmente, na missão de vir para Tudo Verdade representar. Que vida dura. Eu venho acompanhando esse projeto da Tila há alguns bons anos, o tempo voa, que é uma pesquisa muito pessoal dela, acho que vocês viram o filme, né? Que é em torno dessa história da família dela, da história da família dela. Ela foi a única filha que nasceu no Brasil, de pais angolanos que fugiram da Guerra Civil em 76 e veio parar em Olinda. Então, ela, como única filha de uma irmã, né, uma quantidade grande de irmãos, era a única que não tinha voltado para Angola, que não tinha ido para Angola. Então, foi uma coisa assim, uma busca dela em vários aspectos, né, de entender essa história, essa fuga, de conhecer melhor, de conhecer os parentes de lá, de conhecer suas origens. Então, mexe em lugares muito pessoais, íntimos e difíceis, às vezes, de acessar. Enfim, acho que já estou viajando, né? Não estou falando nada do que eu tinha pensado. Perdão. Ela está projetando uma série de documentários, esse é o primeiro. Então, seria Nome de Batismo, a série, né? Então, tem Alice, o primeiro nome, que foi dado em homenagem à avó dela. Depois viria o Francis, Tilovita, Cicato, Chitunda. Então, ela pensou como essa pentalogia para ir atrás dessas histórias aos poucos, porque realmente tem muitas histórias. E fez até um prólogo, que chama Fotográfica, que eu também montei, que parte do mural de fotos da casa da mãe dela, onde a mãe dela guarda todos os momentos, assim, moldura, e guarda todos os momentos da vida, e se relembra dessa história que ela passou, né, depois que ela fugiu de Angola e se encontrou exilada aqui. O que eu ia falar? Fico viajando.
Então, é isso. Ela me pediu para agradecer os financiadores, os incentivadores, Cultura, a Fundação Sandas de Família, a Team Filmes, que foi uma produtora angolana que ajudou na produção local, e a Zumbailo, que é uma produtora pernambucana parceira. Então, acho que é mais ou menos isso. E uma coisa importantíssima, para terminar, que é a observação de que é o único filme dessa seleção toda feito por uma diretora negra, uma realizadora mulher negra. Então, assim, só essa observação assim, de observar a importância dessa produção que está crescendo, que esse filme é uma pequena mostra do que está acontecendo, e para a gente observar um pouco isso, assim, qual o lugar dessas produções de realizadores e realizadoras negras na produção, nos festivais e nos lugares de exibição no país. Acho que era mais ou menos isso. Tá ótimo. Obrigada a todos. Como a gente, pelo que o relógio aqui do LIP me mostra, não tem tanto tempo assim, eu vou abrir já para o público. E, se vocês tiverem perguntas, então, começamos por vocês, e aí, se a gente tiver tempo, eu prossigo. Alguém se habilita? Boa noite, meu nome é Luiz. Tem alguém que falou que fez documentário com vários assim filmes, né? Quem é mesmo? É o seguinte, uma pergunta para você, mas que não seja de forma tão laconicamente respondida, e para você também, e uma pergunta para você. Para você é o seguinte, a questão dos direitos autorais, assim, como é que um documentarista lida com essas questões relativas a direitos autorais, como que você lida? E uma pergunta para você, que você tem conhecimento bastante desse festival. Dá para dizer que é um festival assim que tem um cunho... eu sei que, de repente, a pergunta pode, para muitas pessoas, não soar legal e não é politicamente correta, talvez, mas é um festival de documentário de cunho assim, bastante esquerdista, podemos dizer, ou não, na sua opinião? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Eu sei que a pergunta é meio complicada, mas... Primeiro você. As duas perguntas não são para mim, né? Só uma. Ah, tá. Tá. Então, direitos autorais eu vou responder citando Jean-Luc Godard. O verdadeiro artista não tem direitos, só tem deveres. Eu não acho que tenha necessariamente um viés esquerdista. A única coisa que eu acho é que a maioria dos curtas-metragens selecionados tem um olhar para questões importantes do mundo. Não acho que isso tenha a ver com o espectro político. Eu realmente não estou tentando fazer aqui proselitismo, não. Eu realmente não acho. Agora, é natural que as pessoas interessadas em fazer filmes, pessoas que fizeram filmes que têm potência e que tocam neste momento, elas estão tratando de questões urgentes. E isso pode ser considerado um viés esquerdista, mas você tem desde a catadora da Mirella até as meninas do Minimis, que são retratadas de uma forma, a meu ver, nada política, mas é muito forte aquilo que você vê ali. Aquilo fala muito sobre o Brasil, sobre o mundo em que vivemos. Acho que é isso. Então, sobre o filme dos ceramistas, eu queria fazer uma pergunta primeiro assim, quanto tempo que vocês demoraram para colher todas essas imagens lá com o pessoal da região? E também uma coisa que eu achei interessante, a reação assim do pessoal muito tranquilo com a câmera de vocês, como se vocês não estivessem ali. E eu queria que vocês contassem um pouco de como foi esse processo com o pessoal, como que eles se comportaram, entendeu? Porque dá a impressão que foi tudo muito natural.
O povo dessa região aí, Alto Vale, especialmente essas pessoas que a gente retratou, dá para dizer que aquele matuto paulista, assim, né? É um povo bem do mato, é uma região ainda muito fechada, de Mata Atlântica ainda fechada. No caso ali é uma serra. E são pessoas ensimesmadas, assim, no bom sentido, né? E a nossa ideia foi, a gente foi algumas vezes lá antes sem câmera para fazer o contato com essas pessoas. Depois a gente foi com câmera e muito tempo, muita paciência, deixar rolar muita coisa que não se usa. E praticamente de filmagem a gente foi em 3 momentos distintos para conseguir cobrir a coisa do ciclo, né? Porque o filme trabalha muito com essa questão do ciclo, do pó viemos ao pó voltaremos. Então, isso toma algum tempo. Então, a gente escolheu alguns momentos específicos e foi 4, 5 dias em cada um desses momentos para ir fazer momentos, para mostrar um pouco desses estágios. Eu gostaria de pegar a carona na pergunta dele e refazer essa pergunta para outros diretores, porque acho que várias das pessoas que estão aqui enfrentaram essa questão de como lidar com os seus personagens ou com os seus protagonistas reais. Então, queria que cada um falasse. No caso específico da Raquel, eu realmente fiquei me perguntando, eles tinham ideia do que estava acontecendo, que você estava fazendo um filme, eles acharam que realmente tudo bem, que era legal o que eles estavam fazendo e que podia ser filmado? Então, tinha um contato com todos os pais antes, que a gente sabia quem, enfim, a gente sabia quem foi selecionado, porque eles fazem todo um processo de seleção das meninas para o concurso. Então, já tinha a produtora do filme já fez um contato anterior, enfim, foi tudo conversado, enfim, eles sabiam que a proposta do filme foi fazer uma coisa a partir do olhar das meninas, que ter esse dispositivo, enfim. Então, tudo foi conversado, inclusive sabiam que ia ser um projeto autoral, com o olhar do diretor, enfim. E a gente filmou tudo em 1 dia e meio, com 2 câmeras, mas 95% do filme foi da câmera principal, que eu fiquei mais acompanhando, de um diretor de fotografia que se chama Pedro Urano, que é maravilhoso, que já fez muitas coisas de documentário, e ficção também. E a gente, enfim, foi muito interessante, porque tinha uma preocupação no início de que as meninas iam ficar olhando muito para a câmera. Eu queria que fosse muito essa coisa observacional, tipo, observando elas o tempo todo. Mas, na verdade, naquele espaço, tinha tantas pessoas filmando, os pais filmando, tinha equipe de filmagem do próprio evento, então tinha câmera o tempo todo. Então, elas estavam totalmente, assim, nunca olhando para a câmera, estavam nem aí para a câmera. Cada uma tinha uma lapela para captar o som, mas a menorzinha de 3 anos e meio, a Maria Helena, ela ficou desligando a lapela dela o tempo todo, que ficou meio irritada, assim, que foi um pouco problemático, mas foi isso, assim, tinha total ciência de todo o processo, enfim, durante a filmagem toda. E você, Felipe, com a sua avó? As únicas experiências de documentário que eu tenho são realmente com a minha família. Então, isso, eticamente, já traz algumas questões, não sei se necessariamente problemas, né? Mas eu fiz um documentário sobre minha avó. Minha avó, enfim, como se alguém viu o filme, ela morreu em 2016 e eu faço um filme que expõe a minha avó. De um jeito que eu não sei se ela gostaria, por exemplo. Provavelmente não. Mas se eu faço esse filme, acho que seria pouco dizer que eu estou fazendo isso para lidar com a questão, mas, de fato, quando eu gravei as coisas com a minha avó, a câmera não dá para ser escondida, porque, de fato, é uma coisa grande que está lá, as gravações também foram consentidas. E, num primeiro momento, o que me interessava era ter coisas sobre a minha avó, ter a dinâmica que eu falava com ela para guardar para um dia, enfim, vai saber o que... Se um dia eu quisesse ouvir como era conversar com a minha avó. E
E quando o filme foi feito, quando eu falo que ela pode não ter gostado, é que, de fato, eu exponho fragilidades dela, que ela não tinha vergonha de falar para ninguém, qualquer pessoa que ela nem conhecesse, ela falava exatamente o que estava no filme, então não era uma intimidade ali, neto ou avó. Mas, de alguma maneira, eu queria contrastar essa fragilidade dela com o discurso daquele motorista, por exemplo, que levava ela realmente para todos os lugares, e o quanto afeto ele sentia por ela. Então, como se eu falasse, ó, você está dizendo que não vale a pena viver, você está dizendo tudo isso, mas tem esse cara que te conhece há 1 ano e que acha você uma pessoa maravilhosa, entendeu? E tem um áudio dele que não entrou no filme, quando a gente avisa ele que minha avó morreu, ele mandou um áudio de 5 minutos, nos 5 minutos ele chorava. E então eu falei, poxa, vó, é isso aí, assim, as pessoas, você tocou pessoas e então o filme é isso, mas então é o que eu consigo falar agora. E no caso da Clara e da TT, a história é diferente, né? Bom, temos inclusive a personagem aqui para poder falar, e ela própria disse que no começo do filme nem você tinha tanta certeza de que filme seria e que retrato você queria construir. Então, é possível dizer que a TT foi, em alguma medida, também uma condutora dessa personagem? Como que foi para vocês as duas mesmo? Com certeza. Acho que assim que a gente se encontrou, a gente começou a colaborar uma com a outra, assim, não era uma via de mão dupla, né? Não tinha como. A gente estava fazendo junto. E ainda mais quando você é diretora fã, né? Então, você é bem aberta a receber, enfim, com todas as sugestões, ideias, e acho que foi bem frutífero no geral, né? Inicialmente eu tinha essa ideia assim era um medo, uma espécie de medo mesmo de te encontrar, eu acho. E aí eu queria fazer só com material de arquivo, queria montar só com material de arquivo, fazer um filme de montagem como ele é, né? Ele não deixa de ser, mas sem gravar com você. Só a partir da... Então. Eu achei fundamental, porque, né, principalmente assim, como arquivo, né, como a figura, né, a figura, como as coisas acontecem, como a gente vai passando o tempo, e ela ter colocado essa figura do início, que foi em 1979, tem até imagem de 79, e, de repente, contracenar com a coisa de hoje, né, de 2015, 16. Então, primeiro, isso foi muito chocante para mim, gente. Mas eu achei assim muito bom, sabe, porque no momento que está assim, essa coisa da imagem dos artistas, né, todo mundo muito preocupado em não envelhecer, né, e eu acho que foi muito bonito o jeito que ela colocou, que ela mostrou, que ela trabalhou com 3 pontos, né? Um bem no começo, eu bem jovem, eu era linda e não sabia. Minha mãe que falava isso. E depois aquela coisa daquele auge daquele momento do festival, e hoje eu assim mais madura e tudo. Então eu acho que foi muito importante você ter filmado o ATT hoje, porque aí que aconteceu a coisa assim inesperada, entende? Da gente ter ido para a natureza e as coisas foram acontecendo ao acaso, né? Aquela filmagem do cachorro, o cachorro apareceu ali, não estava programado aquilo. Então aconteceram muitas coisas de improviso e o acaso do som da natureza. Eu acho que isso foi muito importante, tanto no passado quanto no presente, e, se Deus quiser, no futuro, né? Mas eu não sei o que falar. O que eu estava falando? Eu nem sei. Não, mas ele vai perguntar alguma coisa. Não, eu queria saber, para a Clara, a questão de como foi trabalhar com os arquivos, porque assim, a maior parte do material você realmente tirou da TV Cultura.
Achei que foi ótimo o trabalho, até porque, com poucos elementos, você conseguiu contar muito bem a história. Você tentou acesso a outras televisões? Você teve dificuldade? E, mesmo com a TV Cultura, foi fácil conseguir os arquivos ou foi uma coisa muito trabalhosa? É complicado isso, né? Eu estava numa situação de privilégio, porque eu estava dentro da ECA, né, dentro da USP, e eu consegui, com a TV Cultura, fazer uma negociação, um acordo ali que rolou ECA, TV Cultura. Inclusive, agradecer a Dora Mourão, que ela tomou a frente dessa negociação e conseguiu fazer com que a gente não precisasse custear esse material. Porque se a gente precisasse realmente pagar os direitos, o filme não existiria. Isso demorou muito, a gente acabou, sei lá, coisa de muita espera, assim, até isso tudo acontecer, até eu de fato conseguir entrar dentro do arquivo, até eu de fato conseguir ter essas pesquisas, de fato conseguir ter os materiais em alta qualidade no fim para finalizar. É bem complicado, mas a TV Cultura de fato tem um material muito rico da TT Espíndola, tem muita coisa sua. Gostaria de ter incluído mais coisa, né, mas é um curto. E eu consegui também ter acesso à TV Brasil, ao seu acervo da TV Brasil, eles foram muito receptivos, com eles eu não precisei, não teve muita questão, assim, foi bem, como era um trabalho que estava sendo feito dentro da ECA, eles, logo que eu pedi, quando eu estava propondo o filme, quando o filme era uma coisa totalmente embrionária, o primeiro material de arquivo que eu recebi é aquele do Lira do Povo, que é com o Hermínio Belo apresentando, que é aquele que ele fala para ela soltar o cabelo e tal. E logo de cara esse material é incrível, né? Logo de cara ele te dá uma vontade de pesquisar mais, né? Mas como a TV Cultura já tinha muito material, eu achei que já bastava, já era material pra caramba. Mas, com certeza, deve ter muito mais coisa por aí. Tem que procurar, né? Mas esses dois acervos aqui, São Paulo, tal, a TV Cultura, acho que é mais forte, assim. E, aliás, agradecer, né, a TV Cultura. Foi incrível. O Heloísio, o cara da copiagem, que, pô, ele era incrível, esse cara. Ajudou muito. Não dá para esquecer. Mas é isso. Foi mais ou menos isso. Uhum. Acho que ainda sobre essa relação com o personagem, é importante a Mirella também falar. E uma curiosidade que eu tenho é por que você fez essa opção pelo depoimento. Então, esse filme com aquele retrato ali, né, 3x4, dela falando daquela maneira suave. Você teria muitas formas possíveis de mostrá-la, né? Ainda mais hoje em dia tem muito a coisa do documentário, da pessoa sempre fazendo as coisas. Então ela lava a louça, e aí você não é? E aí você coloca aquela mulher ali. Eu preferi, na verdade, eu queria criar uma intimidade, porque eu sabia que ela tinha muitas coisas importantes para dizer sobre a vida dela. A questão do racismo, do preconceito, e eu queria sublinhar essas falas que viriam da Tujira. Eu queria que ela crescesse, que ela ficasse grande na tela, e que nos desse mesmo um soco no estômago com a fala dela. Foi mais por isso, assim, essa escolha desse depoimento mais formal. Alguns amigos até falaram: tu tá fazendo uma homenagem ao Coutinho, né? Não sei, realmente para atenção à fala da Tujira.
principalmente nesse momento onde a gente precisa prestar atenção nessas vozes, né? Prestar atenção nessas vidas que são tão... nessas desigualdades tão marcadas. E naquele formato, eu usei foi uma lente 85mm que a gente usou. Eu estava relativamente próxima a ela, assim, a gente não tinha uma distância muito grande. Eu estava muito próxima dela, fazendo as perguntas, e eu queria deixar ela grande na tela, eu queria que ela crescesse. E eu acho que essa escolha desse enquadramento me ajudou, assim, a construir essa força, a dar mais força ainda para esse depoimento. Só queria fazer um adendo que me veio durante todas as falas aqui sobre a sua pergunta em relação à naturalidade das pessoas. A gente, quando uma pessoa aceita ser filmada, a gente não pode tratar ela nada menos como uma reverência, né? A gente cria uma relação de reverência a essas pessoas que se dispõem a mostrar um pouco da sua vida. Eu acho que... E a gente buscou isso muito durante o processo, né? Construir uma relação de reverência, de respeito, de escuta. E a gente começou a ligar a câmera quando eu percebeu que esse acordo estava estruturado, né? Então, há uma reverência a essas pessoas, a gente é grato absolutamente pelo trabalho que elas se dispuseram a fazer também. Mais alguma pergunta da plateia? A primeira é sobre o Dimis. Eu queria saber se as mães assistiram o filme e como foi isso. E o segundo é por Inconfissões. Eu adorei. Parabéns. Eu conheço a Ana brevemente. Conheci ela, trabalhei com ela uma vez num set. Eu queria saber um pouco de, eventualmente, um material que não tem entrado na montagem e como era. E achei muito... Eu tenho uma questão muito particular com nus masculinos no cinema. Eu acho raros e, por isso, me agrada muito. E queria ver como está sendo a recepção disso, se fala sobre isso, se a família da Ana, como a família da Ana lidou com isso. Enfim, parabéns. E o som está incrível. Parabéns. Quer falar ela? Fala tu ou... Então, eu queria... Não assistiram ainda, mas vão assistir. Enfim, tem um processo aí. Eu tive um diálogo com várias das mães depois, posterior à filmagem, porque tínhamos coisas de áudio e tal. Então, tinha um diálogo muito aberto sobre o que a gente estava fazendo. Inclusive, eu sei que coisas interessantes, que duas das mães decidiram que a experiência no concurso não foi tão positiva para as filhas, que não iam fazer de novo. A menina menorzinha, que conversei bastante com a mãe dela depois, falou que não ia botar de novo nos concursos até que ela ficar mais velha e ela tomar uma decisão. Então, para mim, isso foi muito importante, ter esse diálogo. E eu senti que queria mostrar para eles quando o filme estava totalmente pronto, mas... E sabem, uma coisa que também a gente conversou com as mães, que isso é um filme que tem um olhar, tem um recorte, tem umas opiniões do diretor, então tudo isso foi conversado. E o que a gente está fazendo a gente está montando uns kits com DVD, a gente está produzindo coisa que a gente queria mandar, um tipo de DVD bonitinho, com cartaz do filme, enfim, fazer esses kits. Na verdade, por isso que não mostrei ainda, porque eu realmente não queria só mandar um link e dizer, isso é isso, sem nenhum cuidado, porque e ter essa abertura de conversar também sobre. E é muito interessante, tipo, a mãe que fica chantageando a menina para entrar no palco, porque
ela depois ela está amamentando. Para mim, eu conversei bastante com ela depois das filmagens. Tipo, essa coisa de amamentação para mim foi muito forte, porque eu amamentei meus 2 filhos até 2 anos e meio, então para mim isso foi uma coisa de muito amor, assim, dessa mãe que está com a filha dela nessa situação, enfim, meio chantageando para entrar no palco, não, mas ela trata ela como menina, como bebê ainda, então tem esse amor muito forte. Então, nesse caso específico, isso foi importante para mim, assim, ter isso e bom, é isso, tipo, eu não sei, talvez falei demais. Bom, massa, pergunta, valeu. Eu estava numa situação assim porque a Ana, antes de ser diretora, ela tem um trabalho muito massa como fotógrafa, e aí ela queria, com certeza, muito responder essa pergunta, porque, com certeza, ela queria responder essa pergunta, mas eu vou tentar. Vou começar de onde eu lembro. Material que ficou de fora. O material demorou muito para a gente encontrar que o registro da intimidade, da afetividade e da sexualidade era um material massa. Então, antes de encontrar isso, a gente encontrou muito registro familiar, e o Luiz também, como ele... Eu acho que é um filme de material de arquivo, mas é um filme de material de arquivo realizado por uma pessoa que tinha total controle do que é encenação, porque ele era um diretor de teatro, então não é uma imagem de um registro, apenas um registro, tem uma construção muito grande em termos de encenação. Então, as imagens já estavam carregadas de encenação. A gente demorou para a gente perceber isso, que não era só foto do almoço de família, mas era uma construção em termos de encenação e, enfim. Então, por exemplo, o Luiz ele era mágico. Várias filmagens, era ele com uma mesinha escrito Magic Shows, aí ele fazia shows de mágica na rua, tinha muita coisa disso. Aqueles planos que ele filma a pessoa desaparece, depois aparece aqui, isso tinha muito disso. Muitas coisas de boys lá fora, muito, para a gente chegar naquele núcleo que é muito massa. Muita gente ficou de fora nesse sentido, bastante coisa de São Paulo, a gente começou a dividir antes dele ir para a Califórnia, né? Tinha muita coisa familiar, mas eu acho que talvez o que a gente selecionou foi o que a gente achava mais rico, talvez, desses materiais, tentando ser breve assim. Talvez o que vocês viram seja um pouco do que tem, talvez o que tem seja um pouco mais próximo disso. Claro que quando você coloca uma imagem em relação à outra, isso se transforma, mas... Enfim, a relação com a família. A relação com a família foi um pouco dura no primeiro momento, porque por que você está mostrando essa intimidade, né? A gente começou a questionar qual a diferença de uma intimidade de um nu, de um almoço de família, né? Talvez exista uma diferença moral entre o que eu acho íntimo e o que não é íntimo. Então, mas depois que o filme começou a ser exibido, eles foram entendendo que talvez fazer filmes seja sobre discutir as coisas e os tabus e demorou, e acho que hoje em dia eles lidam super bem com o filme. Eu acompanhei bem o processo e tal, junto com a Ana. Sobre o nu frontal, eu acho que, com certeza, eu estou com anotações da Ana aqui. Com certeza, acho que o filme a gente queria que o filme fosse uma celebração da vida, uma celebração de uma potência, de uma vida maravilhosa, vivida, que infelizmente não foi tão compartilhada pela família por motivos que a gente sabe. Mas que a gente queria que o filme fosse realmente a afirmação da vida e do desejo, da potência. E o sexo, ele é desejo, o sexo não é uma coisa para ser escondido, o sexo é uma celebração da potência, da energia de estar vivo, independente de orientação. Eu acho que, pelo fato de ser uma sexualidade dissidente, é uma sexualidade que aparentemente não é para ser mostrada, mas e também tem a relação com a AIDS, que a gente queria que fosse... a afirmação de uma potência e não de que uma pessoa, quando contrai, deixa de ter uma vida sexual ativa, nesse sentido. Enfim. Mas acho que é isso, é uma afirmação da liberdade, do desejo, e acho que eu me alonguei um pouco, mas é isso, acho que eu me lembro do que você perguntou. Bom, a gente tem só mais 5 minutos, e, para encerrar, eu vou fazer uma última pergunta para cada um poder também já encerrar a sua participação. Uma pergunta talvez um pouco óbvia, mas certamente cada um terá uma resposta, né? O que é para cada um de vocês fazer um curta-metragem? Porque a gente tem aqui desde você que estava fazendo um TCC, e aí a opção era fazer um curta-metragem, e tem o curta-metragem como
que se falava muito antes, a porta de entrada para o longa, e isso tem cada vez menos sentido, né, no contexto da produção audiovisual e da própria fruição audiovisual, né, as maneiras de se exibir um curta. A TT falou que agora o filme vai estar por aí. Claro, ele não precisa do cinema, né? E a gente tem aqui o Carlos Adriano, que ele sempre faz essas caras e está bem do meu lado. Que, inclusive, nos últimos anos, tem sido uma presença muito marcante na competição de curtas-metragens do É Tudo Verdade. Então, queria que cada um falasse um pouquinho sobre esse formato, que, afinal, é o que nos trouxe aqui. Bom, é verdade, nos últimos 5 anos consecutivos eu tenho um filme na competição, mas eu nunca penso em formato. Eu já fiz longa, média, curta. Então, assim, não é eu não consigo pensar assim. Mas quando vira um curta? Quando é um curta? É o próprio material? É quando o filme pede. Ele pede. Eu posso amanhã fazer um filme de 3 horas. Não, eu não obedeço. Na verdade, aí a coisa fica um pouco mais complicada, depois do chamado, mas eu não penso em vou fazer um curta-metragem, vou fazer um longa-metragem, eu não penso, eu vou fazer um filme. Se o filme durar 2 segundos ou 20 horas, é mais problema dele do que meu, né? Tá ótimo. Lipe? Eu vou nessa linha também. Acho que é o que o filme pede, assim. Eu nunca fiz longa, mas e nesse filme especificamente, o Arara, a gente passou num chamado público da Futura, então ele tinha que ter 13 minutos, assim, 13, 14 no máximo. Então era isso. Então, nesse caso, foi até um pouco incômodo ter que cumprir esse tamanho né, assim, de ter que deixar umas coisas de fora, não sei. Mas, para mim, é isso. Acho que o filme pede, assim. Depende, é claro que você pode fazer um longa e o curta sobre qualquer assunto, né? Mas eu acho que isso é parte da forma do filme também, né? Você escolher a duração dele também é filme. Tem, inclusive, nessa programação Espera, né? Que é o filme do Cal, que é um longo e é sobre espera, né? Então, acho que é isso também. Então, eu concordo que tem o tempo que o filme pede, mas não posso dizer que o tempo dele vai ser só problema dele, vai ser problema meu também, como montadora. Se o filme tiver 20 horas, estou ferrada. E do público, né? Quem vai assistir? Não, e tem as questões de produção mesmo, assim, tem a questão do edital que você conseguiu quando conseguiu um edital, que às vezes exige que seja um curta ou um médio ou um longa, e tem a questão da exibição também, de onde eu vou conseguir mostrar esse filme, quais são as janelas, e geralmente nos festivais tem pouco espaço para média-metragem, né? É mais difícil você conseguir, né, colocar um média-metragem, então você tenta fazer ou um curta ou um longa. E a pior coisa é um filme que era para ser um curta virar um longa, porque depois quem assiste diz, pelo amor de Deus, tinha que ser um curta, né? Então, nosso sofrimento na ilha é de fazer ficar curto. E a gente vai, a gente trabalha, e a gente lapida e tenta, né, chegar no... tirar o bom e ficar só com o excelente, é a tentativa, né? Mas, no caso do filme da Tila, só para assim, aproveitar um pouco as coisas que me vieram durante as falas, ela teve umas limitações de produção, porque, quando aprovou o orçamento, o dólar estava num valor. Aí, demorou uns anos a conseguir fazer a viagem, e o dólar tinha virado, né, 4 vezes mais caro. Então, ela fez o filme praticamente sozinha, assim, não teve como levar a equipe. Então, foi só ela com a mãe, e ela filmou, e, enfim, foi... Então, essa questão da escolha do formato também teve a ver com isso. Ela não tinha como se jogar numa coisa maior. Então, é um primeiro passo que ela está dando, que eu acho que
vai se concretizar talvez numa coisa maior depois, mas ela teve muita limitação assim de produção. E era a primeira viagem, e teve todas as aventuras que teve um acidente de carro, teve questões, enfim, até espirituais e éticas também na relação com a família, de descobrir certas coisas, de lidar com as sequelas da guerra nas pessoas, de descobrir uma Angola que não era a Angola que ela tinha ouvido falar e tinha idealizado. E no primeiro filme dela, o fotográfico dela não, da série, o prólogo que eu falei, também teve a questão da religião e da aceitação do filme pela família, que até hoje é uma questão assim para algumas pessoas da família, porque ela abriu o filme jogando búzios. Então, assim, para a família evangélica foi assim, nossa. Enfim, viajei de novo, né? É isso. Segue. Então, eu acho que depende projeto para projeto. Eu acho que um curto pode virar um longa pode virar um curto, que obviamente é mais problemático, você tem que entregar um longa e acaba sendo um curto, mas enfim. Fora essas questões práticas, bom, no meu caso, é o primeiro filme que estou dirigindo, então eu queria fazer um curta, porque eu acho que fazendo curta é uma oportunidade de experimentar, de até errar, de fazer as coisas, enfim, com um pouco mais de liberdade, às vezes, que com longa. E no caso do Minimis também, eu criei várias regras para o projeto. Tipo, eu não ia sair daquele espaço do concurso em si, a gente só ia filmar um dia e meio, a gente só ia ficar com aquele dispositivo das meninas, enfim. Aí isso limitava bastante o material, então o próprio projeto em si limitava quanto ia ter. Mas eu montei uma versão com 50 minutos, depois 35 minutos, depois 28 minutos. Eu tenho uma versão de 28 minutos que eu gosto muito. Mas aí foi amadurecer, enfim, aí é um processo de edição, de ir mostrando para as pessoas, pensando e chegou nesse tamanho. Mas eu acho, enfim, eu já produzo várias longas e eu acho que realmente é problemático que os festivais limitam muito isso, de que ou tem que ser até 30 minutos ou mais que 60, sabe? Eu acho que tem um espaço de média-metragem que muitos filmes realmente precisam daquele tempo específico bom, só uma reflexão, mas eu acho que curta é um formato incrível para experimentar, enfim, especialmente quando está começando. Bom, deixa eu ver. Esse é meu quinto filme como diretor de curta, também tenho um como roteirista. E o que o curta tem sido bom para mim, além de abrir alguns espaços assim, em festivais, mas pensando mais como formato, é que ele, por enquanto, é o formato que está mais adaptado às minhas ideias e às minhas possibilidades de realização e o quão pouco as ideias duram na minha cabeça, assim, o quanto meus projetos eu sinto que eles envelhecem um pouco rápido para mim, então o curta me permite ter uma ideia e fazer e distribuir. E eu falo isso porque eu tô agora preparando o primeiro longa e tem sido um suplício de financiamento, de arrecadação, então tem sido um processo bem cansativo e realmente é um processo de anos, né? Já tem mais de um, com certeza vai bater 2. E como fazer com que uma ideia que você teve há 2 anos ou mais possa ser filmada dali a 2 anos, ser distribuída a 3, a ponto de quando chega no cinema você fala, isso ainda me representa ou não, enfim. E o curta, por enquanto, tem tido essa facilidade de eu não consigo nem muito esperar edital, porque, enfim, tem todo o tempo se eu fosse aprovado, né, nunca foi aprovado também de tal, né, que eu só tenho preguiça deles, mas de qualquer maneira eles demandam um tempo que eu ainda não me adapto, então eu arranjo outros jeitos de fazer. Então o curta tem esse dinamismo, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouquinho essa coisa da distribuição, quando não é tudo verdade, quando é em grandes festivais ou em mesmo festivais pequenos é maravilhoso, mas depois que acaba a carreira do filme ele fica num espaço meio num limbo, porque você vai colocar na internet, mas
um filme de 15 minutos na internet também não tem muito interesse, porque as pessoas só veem até 3 minutos. Então fica esse meio termo. Vamos ver. Mas, por enquanto, tem sido ótimo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Achei interessante isso que você disse, porque, na verdade, foi meu primeiro filme, né? Enfim, estou saindo da faculdade de audiovisual lá na ECA, e era a minha oportunidade de fazer, né, alguma coisa. E é engraçado porque... Oi? Não, é engraçado porque, na verdade, quando eu propus, já faz 4 anos que eu propus. Olha isso, faz 4 anos que eu propus, e faz muito tempo. E ao longo desses anos, lógico que tem várias crises, mas, para mim, de alguma forma, o filme cresceu justamente por essa questão. Não é um problema, mas foi enfim, apenas aconteceu essa questão do filme se estender e ter várias questões que fugiam do meu controle, que, enfim, eu tinha que segurar a onda. E isso, acho que fez com que eu conseguisse chegar mais perto do que... Não sei, acho que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tive que segurar as pontas e fazer... E decantando o que eu queria fazer, assim, acho que as coisas foram decantando. E aí eu acho que esse lance do tempo não necessariamente tem a ver com o formato, assim. E aí a minha relação com o curta-metragem, com o formato de curta, bem, assim, não sei, é bem mais pragmática no sentido de que eu preciso fazer um curta porque média, todo mundo sabe que não faz muita carreira, então longa é impensável, assim, meio. Então a minha relação também é bem prática, na verdade, e eu acho que o curta tem que ser pensado mesmo, assim, a narratividade e tal, porque acho que tem todo acho que é comum, é relativamente comum tentar espelhar as regras, vou chamar de regras, mas enfim, as regras do longa-metragem para um curta, sendo que, na verdade, muda tudo, assim, né? É difícil, a gente só fica vendo longa e depois a gente, cineasta, quer fazer curta, né? Isso tem que se ver mais curtas, né? Tem que se valorizar mais desse formato, porque é o formato que está aí rodando, né? E, enfim, dá para ter muita variedade também, né? Ter todo um universo de vários filmes nessa mostra, por exemplo. É incrível tudo isso que a gente pode estar assistindo por ser curtas, né? Também. Enfim, é meio isso. Eu acho que ele não devia desprezar a internet, não. Acho que a internet é um caminho bom. Bota na internet, pô. Mas, enfim. Né? Mas o Em Confissões, quando a Ana está no crédito do filme, mas ela ganhou um edital, que é uma coisa maravilhosa que a gente tem no Rio de Janeiro, que a gente tem um edital voltado para a produção universitária. Então, isso é muito bom. Ele está no 3º ano agora, então é uma coisa que a gente tem que celebrar, porque está acontecendo tanta coisa ruim no Rio de Janeiro, mas também tem umas coisas boas. E aí tinha que fazer era um edital de curta-metragem, então acho que tinha que fazer um curta, mas acho que dá para experimentar as paradas, então acho que nesse sentido é massa. Mas fazer longa também deve ser, né? A gente faz. Então. A gente estreou o nosso primeiro longa o ano passado aqui no É Tudo Verdade também, o Cine São Paulo. E ele, a princípio, começaria como um curta também. E, basicamente, teve mais história para contar. Não quer dizer que o filme é melhor ou pior, só que ele é um longa, só que tinha mais coisa para falar. Às vezes você fala muita coisa que é besteira, né? Então não vale a pena fazer o longa. Mas eu acho que é isso, acho que é o filme que dá mesmo, assim, a história que você está contando e que você sente se é um curta ou um longa. A diferença, de fato, é a distribuição, que para um curta ela vai fica limitado, infelizmente, a circuitos fechados, a festivais, mostras, e é mais uma coisa, mais um problema do nosso enorme gargalo, que é a distribuição, né? A gente fala que hoje a gente até produz filme, mas as pessoas não assistem.
Filmes premiados, filmes que vão bem, filmes bons, e que dão 500 pessoas de bilheteria, 1.000 pessoas, às vezes 200. E isso deveria ser curtas, deviam ter sessões de curtas também, enfim, antes dos longas. Isso tudo é política, né? Política pública, que a gente tem que trabalhar para as pessoas irem ao cinema. O Cine São Paulo é um filme sobre um senhor que mantém um cinema no interior do estado de São Paulo, e por um heroísmo dele, e fala também indiretamente sobre isso, como os filmes chegam até as pessoas. Eu acho que o problema do Cine São Paulo estreou ano passado aqui. Não tem nada a ver com o filme que a gente lançou aqui, isso é absolutamente diferente, é bem... Enfim, mas o filme indiretamente fala sobre isso, assim, os filmes são chegar nas pessoas. Então, os filmes de todo mundo aqui são baita filmes e provavelmente vão ficar muito restritos a esse público que teve aqui hoje, e precisam ir para a televisão, precisam ir para salas, precisam ir para as pequenas salas, para salas grandes, enfim. Então, acho que o problema maior é a distribuição entre longa e curta, que o curta tem menos chance ainda de distribuição. Bom, eu acho essa coisa, né, às vezes as pessoas, os cineastas tinham essa carreira de curta, 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 longa, e daí só longa, né? Eu fiquei muito feliz de estrear um longa e estrear um curta depois. Acho que é uma liberdade sem tamanho. E eu acho isso que é a beleza. Assim, a gente encontra as histórias e elas vão dando as pistas de quanto tempo elas precisam para ser contadas. E eu acho que a gente... E do jeito que elas precisam ser contadas, né? Cine São Paulo é um filme com uma abordagem totalmente diferente da abordagem desse. Então, a gente não fica preso a um jeito só de contar uma história, a um tempo só de contar uma história. É a possibilidade de ser livre mesmo e entender o que aquela história pode trazer e quanto tempo ela pode durar. Em relação até à distribuição, parece que, inclusive, existe uma lei dizendo que deveria haver curtas antes das sessões de longas e que não é cumprida. Então, enfim, acho estranho, porque seria um belo espaço de desfrutar de uma diversidade de produção que é muito maior do que acaba chegando nos cinemas. Bom, o Catadora de Gente é o meu terceiro curta em 1 ano. Porque eu preciso contar histórias, eu preciso fazer filmes. A minha, enfim, no set, fazendo filmes, é que eu me salvo, assim, da minha loucura. Eu preciso fazer filmes, né? E tenho esse ano, agora 2017, eu fiz o Catadora de Gente, fiz Sobre Sonhos e Águas e Catarsis. Então, dois curtas de ficção e o Catadora de Gente documentário. Eu me divirto fazendo o que eu faço, então eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu tenho os meus amigos, tenho como fazer, tenho histórias para contar e vou contando. O meu longa, que é o último poema, que eu lancei em 2015, depois dele, eu fiz muitos filmes, muitos curtas. E acho também importante, porque o curta-metragem é um lugar, concordo com a colega ali, é um lugar importante, porque a gente pode experimentar e depois levar essa experimentação para outros formatos, outros trabalhos. É um lugar onde a gente não precisa de muito dinheiro para fazer, né? É um lugar onde a gente pode se divertir, onde a gente pode encontrar as pessoas e contar a história dessas pessoas. O último poema, para quem assistiu o Catadora de Gente e estiver interessado em assistir o filme, ele está no Canal Brasil, no NetNow, e no Telecine Cult também, de vez em quando, ainda passa. Está no Making Off também, dá para baixar o filme por ali, assistir, guardar. E, enfim, eu acho que as histórias elas vão nos dando caminhos e os tempos também dessas histórias, né? Eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou faz sentido, assim, né? O importante é a gente continuar contando as histórias, fazendo os filmes,
se divertindo, se salvando, trazendo as memórias, as histórias, como a da TT. E é isso. Vamos em frente. Tá ótimo. Bom, a gente ultrapassou o tempo, né? Por falar em tempo. Mas a conversa pode continuar no Bar Esquisito, é isso? É só chegar lá e continuar conversando. Obrigada a cada um de vocês. Parabéns pelos filmes. E obrigada também a vocês que acompanharam essa conversa. E boa noite a todo mundo.